que para mim é um tema muito atual dentro da nossa igreja, dentro da igreja brasileira, né? Por quê? Porque nós vivemos os últimos dias. E, irmãos, quando eu e você, que professamos fé em Jesus Cristo, nós que o adoramos, nós precisamos ter alguns cuidados. E Deus colocou um tema no meu coração que diz: o cuidado do crente com as pequenas coisas. Nós, muitas vezes, quando estamos fazendo uma trilha, você consegue visualizar o teu caminho, as coisas que são grandes, as coisas que se destacam ao seu olhar. Se você vê uma pedra, você não vai simplesmente dar um chute nela ou tropicar nela. Você vai desviar dessa pedra. Mas se você passa por um espinho, você não consegue enxergá-lo. Às vezes aquele pedacinho de madeira descascada, aquela ferpinha, ela entra no teu pé ou entra no teu dedo e você não vê. Você só vai começar a dar-se conta a partir do momento que aquilo começa a ofender, a doer. Então eu quero tomar como base 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 22. Eu estou usando a versão Nova Linguagem de hoje. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas é o mesmo texto, é a mesma direção, só que de uma forma mais simplificada na nossa linguagem. Diz assim, do versículo 16 adiante: estejam sempre alegres. 17, orem sempre. Versículo 18, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não despreze as profecias. Mas o versículo 21, meu irmão, olha só: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Repita comigo: fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Diga: evite todo tipo de mal. Fique com o que é bom. Amém? Nós não podemos, irmão, simplesmente separar o bom do ruim e ficar com o ruim. Se você estiver trabalhando, eu trabalhei muito fazendo Kensa. Kensa é uma linha de qualidade, controle de qualidade. E o Kensa, qual que é a responsabilidade do Kensa lá no Japão? Ele separa o bom do ruim. O ruim ele joga fora e o bom ele guarda. O bom é para ser usado. O bom é para trazer alegria. O bom é para satisfazer alguém. Já o mal não. O mal ele vai trazer aborrecimento. O mal vai trazer... Você compra uma peça em uma determinada loja. Se você compra um produto e ele não está bom, como é que você fica? Ai, que alegria! Eu comprei um ar-condicionado novinho, está todo estragado, ai como é bom. Você vai fazer isso? Não, meu irmão. Você vai ficar irado, você vai ficar insatisfeito.
Poxa vida, eu investi num produto e esse produto não corresponde com aquilo que me foi falado, com aquilo que me foi dito. Assim é também conosco em relação a Cristo. Jesus Cristo, quando nos escolheu, a mim e a você, Ele escolheu para que nós trilhássemos e caminhássemos pela justiça. A justiça é boa. A justiça de Deus, ela não vai trazer incômodos para outrem. A justiça de Deus, ela vai fazer com que você seja bom, ela vai fazer com que você seja para o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, não importa, o seu próximo, que você seja agradável. Mas eu quero refletir em algumas coisinhas, junto com vocês, que são pequenas, mas perigosas para a vida de um cristão. Você não precisa abrir, mas eu quero, se você quiser marcar, pode marcar, não tem problema. No livro de Cantares, capítulo 2, no versículo 15, diz assim: peguem as raposas, apanhe as raposinhas pequenininhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Irmãos, a primeira coisa pequenininha chama-se raposinha. Você vai falar, o que é isso? O que o pastor Elber está querendo dizer com isso? As raposinhas, irmãos, são bichinhos que quando nascem são lindos. Parece um bichinho de estimação. Você olha para uma raposinha, você vai olhar para a carinha dela, você vai falar, eu quero levar isso para casa. Que coisinha mais linda é uma raposinha, irmãos. Só que nesse versículo de Cantares, o contexto aqui está dizendo que essas raposinhas, elas eram tidas como, parecia um animalzinho inofensivo, mas elas comiam o broto da videira. A videira, irmãos, representa a vida, na palavra de Deus. Naquela época, nesse contexto aqui de Cantares, era muito importante ter uma videira. O suco da uva, o vinho, não importa se, sei lá, se é vinho, se tem álcool, se não tem, não estou dizendo isso aqui, mas o que eu quero dizer é que era importante ter uma uma videira. O rei gostava do fruto da videira. Então, meus irmãos, as raposinhas são bichinhos de estimação, parece bichinhos inofensivos que dá para ser de estimação. Assim aqueles pecadinhos pequenininhos. Você tem algum pecado de estimação? Que ninguém vê. Ué, esse pecado é tão inocente, mas tão pequenininho que ninguém percebe. Acho que nem Deus está percebendo que eu tenho esse pecado, só eu sei. É pequenininho, parece que não vai fazer mal para mim. Eu carrego ele com todo carinho, eu cuido desse pecadinho. Esse pecadinho para mim, olha, eu não consigo todo dia dar uma olhadinha nele, eu não fico sem um dia dar uma olhadinha nessa coisinha pequenininha, tão bonitinha. Mas é pecado. Interessante que nós, homens, nós olhamos para o pecado como nós temos, olha, aquele pecado, não, isso aqui é um pecadinho. Nós temos essa qualidade de medir o pecado. Deus não mede o pecado, pecadinho, pecadão, pecado. Não tem pecado branco, não tem pecado amarelo, nem preto, nem azul, nem cor de rosa. Pecado para Deus é pecado, e quando nós estamos em pecado, nós estamos fora do plano de Deus. Vocês estão me entendendo? Amados, nós precisamos extirpar, jogar fora. Nós precisamos dar um jeito de nós não cairmos no pecadinho bonitinho.
Meu irmão. Hoje em dia, as raposinhas representam bichinhos sim de estimação, mas pecados de estimação. Práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. O inimigo muitas vezes se disfarça. Ele disfarça o pecado para enganar, se possível, eu e você. É verdade. Aonde está isso na Bíblia? Marcos 13, 22. Está dizendo, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, o povo escolhido. Você é escolhido de Deus, irmãos. Nós somos escolhidos. Eu sei que tem muitos chamados e poucos escolhidos, mas eu creio pela fé que você que está aqui nessa manhã, que você saiu do seu lar. Como é gostoso dormir quando está chovendo. Não é bom? Você não, você falou assim, pode estar chovendo, mas eu vou lá, eu vou cultuar, né? Talvez o marido com a mulher dê um cutucão nela, ela nele, rapaz, levanta, vamos para a igreja. Ou você que mora sozinho, assim, não, eu vou para a igreja. Você podia ter ficado na tua casa, o pecadinho. A raposinha que quer dormir no travesseiro junto com você. Você levantou e veio aqui. Existem hoje falsos mestres. Você quer ver um pecado que, olha, que tem gente que acha que não é pecado. Tem gente que acha que é coisa simples. Vai numa igreja, o camarada limpa ele todinho. Praticamente ele sai nu da igreja, ele dá tudo para a igreja. Porque o camarada lá na frente, o falso profeta lá na frente, faz uma lavagem cerebral. E ele acha que ele tá fazendo bem, ele não está conseguindo, ele acha que é uma coisa pequena. Ele está pecando contra o Senhor. Quem que está pecando aí? É aquele que está na frente e aquele que está no banco. O que está na frente não consegue enxergar. Ele acha, isso aqui é uma mixaria. Não consegue ver o sofrimento do suor do irmão que trabalhou. Nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo de Deus. O discernimento, quando você tem consciência do Espírito, você tem discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí eu te pergunto, você tem algum pecado de estimação? Cuidado com o pecado disfarçado, irmão. Porque Deus, Ele não se relaciona com a sua imagem. Eu já falei isso aqui. Deus não se relaciona com esse Elber de gravata verde, com essa camisa bonita, com esse sapato, com essa calça. Deus não se relaciona com esse perfumado. Deus não se relaciona com esse homem. Deus se relaciona contigo no teu íntimo, é o teu interior. A imagem para Deus não importa. A tua imagem, até a palavra de Deus fala que imagem nenhuma, nem acima do céu, nem embaixo da terra, deve ser adorada. Às vezes nós nos relacionamos com a imagem do irmão. O irmão está na igreja, olha só, você viu o irmão tal lá? Olha, o fulano chegou na igreja, ele estava bonito. Não, Deus não se relaciona com esse tipo de gente. Deus se relaciona com a imagem da pessoa. Ele se relaciona com o íntimo, com o teu coração, irmão. Sabe uma outra coisa? E quando eu estava estudando essa palavra, Deus encheu meu coração de gozo. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender isso. Outra coisinha que atrapalha as raposinhas e os mosquitos. Mosquito, pastor? O que é isso? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor.
Esse texto ele usa como ilustração um vaso de unguento perfumado, como o que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. Um precioso óleo perfumado, contido com um vaso de alabastro. Sabe, a gente fala, alabastro, não sabe o que é alabastro, pensa que alabastro é o perfume, não é. Alabastro era um vaso, esse vaso ele era uma espécie de mármore, branquíssimo, e ele tinha carbonato de cálcio. A estrutura era de carbonato de cálcio, por isso que era caro, irmão. E dentro dele colocava-se o perfume, o óleo, o unguento, o bálsamo. Dentro desse vaso, dentro desse alabastro. Sabe por quê? Esse alabastro, esse vaso, ele era o melhor material para conservar os seus ungüentos. Porém, irmãos, se o perfumador, aquele que preparava o perfume, se descuidasse, quando ele estava confeccionando, ou seja, preparando aquele perfume, o mosquitinho caia lá dentro, tuc. Aquele mosquitinho fazia com que aquele óleo, aquele alabastro, aquele bálsamo, que deveria ser cheiroso, tornasse um cheiro insuportável. Agora, assim é a unção de Deus na nossa vida. Deus vem e derrama sobre nós a sua unção, o seu poder, o Espírito Santo nos enche com coisas maravilhosas, com princípios, com valores, e o seu poder é um poder maravilhoso que excede até o nosso entendimento. Você olha para a vida de um crente que é crente de verdade, que é cheio do Espírito Santo de Deus, você sabe quem ele é. Às vezes nós temos aqui, eu quero usar aqui entre aspas, uma palavra, uma inveja santa. Você viu? Olha aquele irmão. Mas às vezes o mosquitinho, irmãos, os mosquitos foi uma das pragas que Deus mandou lá no Egito. O bichinho que perturba. Lá em casa eu comprei uma raquete que ela tem eletricidade. Eu vejo o mosquitinho voando, eu já cato aquela raquete e saio atrás do mosquito. Quando pega, vai... Não matarás. Mas é importante nós entendermos que a unção de Deus na vida de muitos crentes, Deus renova e enche a nossa vida com o óleo do Espírito Santo. Mas depois vem o inimigo, ele manda um mosquitinho, só para te atormentar, só para te atribular. E você vai perder, sabe o quê? A tua bênção. Por causa de um mosquito tem gente que perde a salvação. Mosquito é um bicho nojento. Aonde ele senta em qualquer lugar para poder comer, irmão. Você sabe disso, né? Abre uma fossa cheia de miséria, né? Aquela fossa, você sabe o que é? Abre o esgoto, você vai ver o que vai ter de mosquito, varejeira. Vai sentar lá, vai se alimentar com aquilo. Agora deixa ele cair na sua comida, você come? Claro que não. Deus, você é especial. Olha, nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos sair daqui nessa manhã entendendo, você é tão especial, mas tão especial, que Deus te encheu do poder do Espírito Santo. Deus te deu uma vida plena, Deus te deu uma vida abundante. Aí vem um mosquitinho e você não percebe. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa distração, isso é só mosquitinho. É por isso que eu me irrito quando eu vejo um mosquito voando na minha casa. Eu não quero nada podre perto de mim. E você?
Você permitiria que o inimigo colocasse um mosquitinho, uma coisinha tão pequenininha, através de situações? Eu não sei o que pode ser uma perturbação no trabalho, na escola, em casa, nos seus relacionamentos. Porém, irmãos, se você está cheio do Espírito Santo, você tem sim uma forma, porque sabe, o discernimento vem do Espírito, ele não vem do raciocínio humano. Eu vou ficar pensando aonde é que está o mosquito. Não, é o Espírito Santo que te dá o discernimento para que você saiba. Muitas vezes na distração o mosquitinho vem. Tome cuidado, não perca a sua unção. Quem quer ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus aqui, levanta a mão, quero ver. Glória a Deus, não perca a sua unção, irmãos. Não perca, por causa de coisinhas pequenas, por causa do mosquito. Outra coisa muito pequena, eu quero me apressar aqui, mas uma coisa muito pequena, e essa na Bíblia é uma coisa muito séria. Irmãos, eu já vou falar aqui, Senhor, me dá graça. Já vou falar para os fofoqueiros, que aqui o negócio tem que ser direto. Não se ofenda comigo, se ofenda com Deus. Certo? Se tem alguém aqui, porque tem até uma historinha engraçada com isso aqui. 3 irmãos foram para o monte orar, sem direção de Deus. Mas oraram lá no monte, depois um falou assim: rapaz, eu senti a presença de Deus. O que foi? Rapaz, eu tinha uma mania, o quê? Rapaz, eu vivia mentindo, mas eu sinto que agora Deus me libertou. Aí o outro, eu também, Deus também fez algo na minha vida. Eu sinto que Ele trabalhou na minha vida. Por quê? Olha, rapaz, eu tinha um problema sério, que eu cobiçava, ficava cobiçando a mulher do próximo, mas eu sinto que isso acabou. Inclusive eu cobiçava a mulher do pastor da igreja. Aí o outro, e você? Eu não vejo a hora de descer desse monte para falar tudo o que aconteceu aqui. Eu quero falar de fagulhas. Fagulhas. Tiago 3,5 diz assim: e isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha, uma pequena chama. A pequena fagulha de fogo, ela é capaz de fazer uma grande destruição, irmãos. Nesse verão, onde o ar fica seco, até mesmo uma coisinha mínima que se joga na palha, ela pega fogo, incendeia uma floresta. Eu assisto muito Discovery. Os camaradas fazem fogo, sabe como? Com uma fagulhinha. Eles pegam um chumaço de plantas, todas bem secas, eles esfregam um pauzinho no outro assim, dando, e quando sai uma fumacinha, o fogo não está pronto, só tem uma fagulhinha. Ele encosta aquilo ali e sopra. Está pronto o fogo. Amados, a língua, essa fagulhinha de falar alguma coisa que parece ser inofensiva, igual a raposinha, ela destrói vidas, ela destrói ministérios. Essa fagulha, ela leva muitos ao suicídio, tanto o espiritual, como aquele que você não tem mais o desejo de viver. Olha, estão falando isso de mim, eu não mereço, eu vou me matar. Tem gente que não tem estrutura. Mas por que a Bíblia fala a respeito disso?
uma coisa tão pequenininha. É porque nós precisamos aprender que a nossa língua, ela tem que ser controlada. Se você passou pela raposinha, se você passou pelo mosquito, você tem que passar também pela fagulha. E controlar a sua língua. Eu sei que isso acontece, vou usar aqui o que foi falado sexta-feira, aqui nesse púlpito. Eu sei que aqui não acontece, é só lá na Indonésia, nas Filipinas, eu posso dizer lá no Japão. Só acontece, aqui não acontece. Essa igreja, glória a Deus, é uma bênção. Isso aqui, eu não vejo isso aqui. Não acontece aqui, ó. Mesmo que seja uma coisa suprimida, sabe? A igreja japonesa, o japonês, sabe o que ele faz com isso? É uma bomba relógio. A fagulha vai, acende. Aí ele vai, não pode falar, não vai falar, ninguém vai falar. Fica ali naquela redoma. E aquilo vai enchendo. A fagulha está ali. Na hora que explode, meu irmão, é um estrago. Por isso nós precisamos aprender a segurar. Irmão, você quer ver o diabo destruir a sua vida? Empresta a tua língua para ele. Ele vai destruir a tua vida e junto com você ele vai levar muita gente. Empresta a tua língua para você falar da pessoa alheia. Nós só precisamos falar com a nossa língua. E isso é bíblico. E está lá em Efésios, em amor, com palavras de amor. Efésios 4,15. Ele fala assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Eu tenho que usar a minha língua falando a verdade com espírito de amor. E não falando mal do irmão, da irmã, do parente, do cunhado, da sogra, seja quem for. Nós temos que falar a verdade. Mas essa verdade tem que ser dita com amor. Porque o Senhor está nos ensinando isso. A parte B do versículo fala: cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Cristo não falava mal dos outros. Cristo, ele falava sim a verdade, e ele falava essa verdade em amor. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu sei que ninguém é fofoqueiro aqui. Mas nós precisamos entender aqui que isso pode matar, sim, uma congregação inteira. Isso pode trazer, sim, o mal à sua vida. Isso pode acabar com um curso da sua vida que foi projetado por Deus. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com o que você fala. Porque pelas suas palavras e pelas minhas palavras eu serei julgado. Eu vou me adiantar. Eu ainda iria falar de ciscos, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 4 e 5, que diz: como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no próprio olho? Cisco é uma coisa pequenininha. Às vezes nós conseguimos, às vezes nós suportamos coisas pequenas, irmãos, e caímos em outras muito maiores. Precisamos tomar cuidado. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o cuidado que o crente deve ter com as pequenas coisas. Nós precisamos nos monitorar. Eu sou o gestor da minha vida enquanto vivo aqui. Deus está no trono do meu coração, mas existe em mim a escolha, existem em mim atitudes que eu que tenho que tomar a decisão. É por isso que eu tenho que ter cuidado com as pequenas coisas. Olha, eu vou falar de alguns personagens bíblicos, de homens que pecaram em pequenas coisas e perderam a sua bênção. Você vai ficar
Você vai ficar assim, ó. Hã? Eu quero começar com Adão e Eva. Pecaram por causa de uma fruta. Continuar com Caim. Matou Abel por causa da inveja de uma oferta. Esaú, ele perdeu, irmãos, Esaú perdeu a bênção por um prato de lentilhas. Sansão, por causa de uma charadinha, né? De um o que é. Através de uma mulher, ele perdeu a unção. Tudo coisa pequena. Judas perdeu a salvação por 30 moedas de prata. Não servia nem para comprar um Nike. 30 moedas de prata. Jonas, ele ficou irado por causa de uma planta que secou. Moisés, ele não entrou. Estamos falando do profeta Moisés. O que representa toda a lei. Olha só. Moisés, ele não entrou em Canaã porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Uzá, ele tentou segurar a arca da aliança e morreu por não ter permissão para fazer isso. Tudo isso aqui, depois se você quiser eu posso te dar, tem todas as conotações aqui, está tudo marcadinho aqui, tá, é bíblico, está aqui com a referência bíblica. Irmãos, nós devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas. Porque Jesus disse, atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Eu quero que você nessa manhã faça uma reflexão. No teu coração, comece a olhar. Em que situação eu tenho me distraído e as pequenas coisas têm me levado pouco a pouco também à morte. Lembre-se que Jesus é o advogado fiel. 1 João capítulo 1, versículo 1. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura, por acaso pecares, tende justo advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Hoje nós ainda temos. Hoje a porta está aberta. Nós estamos falando aqui de pequenas coisas, mas está para acontecer uma grande coisa, um grande acontecimento está por vir. Sabe qual? O arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E nós estamos às vezes preocupados com muitas coisas, menos com isso. Estamos preocupados em construir coisas aqui na terra. Estamos preocupados em curtir a vida, em nos divertir. Tiramos os olhos, olha a distração. Irmãos, como Deus tem me incomodado em relação a isso. Nós estamos nos distraindo. Deus não quer que você seja um distraído. As pequenas coisas podem sim ocasionar grandes percalços, grandes perdas. Eu e você, nós estamos a caminho de um lugar todo especial, que ninguém sabe como que é. Ninguém chegou lá, eu não sei. Tem alguns testemunhos que falam, eu fui para o céu, eu não sei. Eu sei que a Bíblia me diz que olho não viu, nem ouvido ouviu, né, o que Deus tem preparado. Eu sei que vai ser um lugar maravilhoso, um lugar onde eu e você, nós poderemos desfrutar a eternidade. Isso não cabe no coração do homem ainda, porque é muito grande, mas Deus tem isso para mim e para você. Você crê? Vamos ficar de pé? Eu quero que você repita uma oração comigo.